meus amores, bom dia. Então, hoje, dia 1º de julho, então acabamos mais um mês aí, estamos finalizando o nosso semestre. Hoje nós vamos finalizar os nossos dois últimos, na verdade, né, conteúdos de ciências, que vai falar sobre o ciclo da água e o ecossistema, o aquático e o terrestre. Então, nós vamos finalizar esses dois conteúdos hoje, beleza? Vamos lá. O primeiro conteúdo, ele começa na página 31, que ele vai falar sobre o ciclo da água. Gente, nós já tínhamos falado um pouquinho sobre a água, né, no começo do nosso bimestre. E eu falei com vocês qual era a fórmula da água, por que a água ela é H2O, que eu falei, não sei se vocês lembram, espero que lembrem, que o átomo ele vai formar uma molécula e as moléculas juntas formam uma substância. Então, a fórmula química da água ela vai ser o H2O, que são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, os átomos, eles se juntaram, formaram uma molécula que formaram essa substância que é a água, tá bom? Então, a água ela vai ser formada disso, oxigênio e hidrogênio, tá bom? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá bom? Formaram uma molécula que virou a substância água, que várias moléculas juntas, né, formaram a substância água. E como eu já tinha falado para vocês também em uma aula, quando a gente estava em sala de aula, era que a água, ela ocupa praticamente todo o nosso planeta, né? Ela ocupa 70% do nosso planeta, 70% de água do nosso planeta, sendo que a maior parte dessa água, ela está congelada, ela está nas nossas geleiras, mas nós ainda temos a água dos mares, que não é a nossa água potável, né? Mas nós temos. E também nós temos a nossa água de lençóis subterrâneos, que são as águas dos rios, as águas doces, as águas dos lagos, mas que não chegam nem perto da quantidade de água que nós temos na nossa geleira, que é a maior parte, tá bom? Também temos água que fica condensada, né, que se transforma, que vira gás, mas temos a água formando 70% do nosso planeta, independente do estado físico que ela esteja. Ela está lá, né? Ela só não está no estado físico que nós precisamos, muitas das vezes. Mas é isto. Virando a página, na página 32, ele vai falar sobre as propriedades da água. E ele vai falar duas propriedades da água que são essenciais. A primeira, a propriedade essencial da água, a primeira é a solubilidade. Perdão, é porque é difícil. Solubilidade. E o que é isso? Se a água ela é solúvel ou se ela é insolúvel. Então, a água ela é praticamente o nosso solvente universal. A água ela dilui muitas coisas e é muito importante. Por quê? A água, por exemplo, ela tem oxigênio, né? E que se, por exemplo, a solubilidade dela permite com que o oxigênio ele se dilua na água e entre oxigênio nas nossas águas, nos nossos mares, o que ajuda muitas vidas a continuarem sobrevivendo, porque essas vidas precisam do oxigênio, e se não fosse essa solubilidade da água, esse oxigênio não conseguiria se dissolver nela, fazendo com que essas espécies não conseguissem vir a sobreviver, né? Então, nos mares, nós temos oxigênio na água, nos rios, nos lagos, nos mares, nas lagoas. Tudo isso nós temos oxigênio, porque ele é solúvel junto com a água e permite com que esse oxigênio entre na água e faça com que esses seres vivos, né, sobrevivam através do oxigênio, beleza? Mas também nós temos coisas que não são solúveis na água. Um exemplo que nós já fizemos uma experiência foi sobre a mistura heterogênea. As coisas que são heterogêneas, elas não se misturam. Então, dos exemplos que eu dei foi sobre o óleo, né, que eu coloquei. O óleo, ele não se mistura com a água porque eles têm densidades diferentes, o que faz com que eles não se misturem. Então, ela também pode ser insolúvel em relação a algumas substâncias, mas em sua grande parte ela é bem solúvel, tá bom? Mas, um exemplo aqui que o livro dá em relação à solubilidade é açúcar, o sal, café, esse tipo de coisa que é solúvel na água, que nós estamos acostumados no nosso dia a dia.
Outra propriedade muito importante da água é a regulação de temperatura. E o que seria isso? A regulação de temperatura, ela permite que os seres vivos ou os próprios mares, rios e lagos, eles absorvam, perdão, eles absorvam o calor durante o dia e em dias ou em locais em que aquele calor ele não está presente mais, em algumas partes do planeta em que aquele calor não está presente mais, ela faz a liberação daquele calor. A mesma coisa acontece com nós, seres humanos, os animais em geral, os seres vivos. O nosso método de defesa também, né, que é suar, é também uma forma de regulação de temperatura. Por quê? Quando nós estamos muito quentes, em dias que são muito quentes, ou quando nós praticamos alguma atividade física, ou fazemos alguma coisa com que eleve a temperatura do nosso corpo, ou até mesmo quando nós estamos doentes, né, que estamos com febre, o que acontece? Nós não suamos. O que é o suor? O suor ele é um mecanismo de defesa do corpo para esfriar a sua temperatura. Então, não só esfriar a temperatura, mas também como equilibrar a água do seu corpo e também eliminar coisas que estão em excesso, como sais minerais, a água e os sais minerais em geral, né? Então, o método de suar é exatamente isso, é um mecanismo de defesa do corpo do ser humano e dos animais, dos seres vivos, né? Que consiste em regular a temperatura daquele ser vivo, porque quando nós esquentamos muito, o nosso corpo ele quer esfriar e regular aquela temperatura, porque em temperaturas muito quentes nós não sobrevivemos. Então, o nosso corpo busca esse mecanismo de defesa que é suar para fazer com que a água ela esfrie nosso corpo e nós consigamos voltar à nossa temperatura estável, normal, né? Virando a página, na página 34, ele vai falar sobre a água potável. Água potável é a água que nós usamos para beber, tomar banho, fazer comida. Água que nós consumimos em um geral, né? Que seria a água potável. A água potável, ela tem que permanecer de 3 formas. Incolor, inodoro... Minha mão tá azul, gente, mas vocês vão entender por que daqui a pouco, tá? Desculpa. Ela tem que permanecer de 3 formas. Incolor, inodoro e insípida. Incolor significa que a água ela tem que ser transparente. A água, para ser potável, ela tem que ser transparente. Então, ela tem que ser incolor, tá bom? Inodora significa que a água potável ela também tem que ser sem cheiro. Então, a água ela não pode ter cheiro, senão ela não é uma água potável. A água potável ela não pode ter cor, ou seja, ser incolor, e também não pode ter cheiro, ou seja, ser inodora, tá bom? E ela também tem que ser insípida. O que é isso? Insípida, ela não pode ter gosto. Então, a água, para ela ser completamente potável, ela não pode ter cheiro, sabor e tem que ser incolor, ou seja, ela não pode ter cor. Essas são as 3 regras para uma água potável, tá bom? Beleza. Vamos para a parte, basicamente, principal dessa aula, que vai falar sobre o ciclo da água. Nós já falamos um pouquinho desse ciclo da água no meio do nosso bimestre, basicamente, né? Nós falamos sobre evaporação, condensação, falamos um pouquinho disso. E basicamente esse vai ser o nosso ciclo da água, só que eu fiz um esqueminha para vocês poderem entender. Talvez vocês entendam um pouquinho melhor, né? Então a água ela está em constante mudança e permanece em vários estados diferentes. Eu fiz aqui e eu vou pedir para vocês poderem fazer também. Eu vou explicar depois como é que vocês podem fazer. E eu queria que vocês fizessem na casa de vocês e ensinassem alguém que mora aí com vocês, seja o papai, seja a mamãe, seja o seu irmão, qual é o ciclo da água. Por que você não faz esse mesmo, podemos dizer experiência, podemos dizer um trabalhinho, né, que vai ajudar vocês nesse entendimento. Então, façam aí na casa de vocês, me mandem foto que eu vou amar ver. Então, e mostrem vocês ensinando para alguém, seja para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o seu irmão mais novo, para o seu irmão mais velho, para sua irmã, enfim, o que você achar quem você quiser ensinar. Eu peguei um saquinho plástico, eita, não cai não.
eu peguei um saquinho plástico, tá vendo aqui? Olha. E eu desenhei algumas coisinhas nele, que são os estados da água. Essa água azulzinha aqui, eu coloquei água e eu coloquei, vocês podem colocar um corante azul. Eu peguei canetinha, sabe? Uma canetinha que eu não usava mais, que tava bem velhinha aqui em casa. Peguei ela, botei dentro da água e dei uma apertadinha. Aquele canudinho onde fica a tinta da canetinha. Aí eu peguei e dei uma apertadinha assim dentro da água. Mas não muita, tá? Senão ela vai ficar muito azul. Aí aqui eu deixei um pouquinho de água e apertei um pouquinho dentro. Mas aí vocês desenhem antes, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos uma montanha, tá vendo? Aqui nós temos nuvens. Aqui temos um solzinho, né? E aqui nós temos um desenho. Deixa eu acender esse aqui, para vocês poderem enxergar melhor. Essas setinhas de evaporação, elas estão muito fininhas. Aqui, ó. Agora foi. Aqui. Isso, agora tá bem melhor. Então, aqui nós temos a chuva, nós temos a nuvem, nós temos o sol. E o que vai acontecer nesse processo? O que acontece? O primeiro processo, ele pode ser a evaporação. Vocês estão vendo aqui? Ó, a evaporação. A evaporação, ela vai ser esse processo lento que através do calor, ou seja, do sol, a água, ela vai se transformar em gás. Ela vai sair do seu estado líquido e vai direto para o seu estado gasoso. Então ela vai evaporar. Só que ela vai evaporar para onde? Ela vai evaporar aqui para as nuvens. Tá vendo? Então, quando a evaporação, a água que se transformou em gás, sobe para as nuvens, ela vira condensação, porque ela fica ali condensada nas nuvens. Após esse processo de condensação, quando as nuvens estão muito carregadas de vapor, que elas não aguentam mais aquele vapor todo de água, ou seja, todo aquele gás, toda aquela forma líquida de água que virou gás e que em forma de vapor ficou ali agarrado nas nuvens, o que acontece? Acontece a precipitação, que é a chuva. Então, a chuva, ela é a precipitação que vai cair das nuvens depois de elas ficarem completamente sobrecarregadas e não aguentarem mais segurar todo aquele vapor d'água. E a precipitação, ela vai ter uma função muito importante, que é repor a água de alguns lugares, ou seja, ela vai repor a água de lagos, de rios, de mares e também dos lençóis que são subterrâneos, né? E aqui, ó, vocês podem ver que também chove em cima das montanhas, não chove? Então, quando chove em cima das montanhas, acontece um processo chamado infiltração. Por quê? Aqui, ó. Acontece um processo chamado infiltração, que é aquela montanha, ela vai absorver toda aquela água, a maioria dessa água, né, que vai cair sobre ela, e vai causar uma infiltração, tá vendo? Então, dentro das montanhas também temos lençóis subterrâneos que guardam água e que também levam direto para os mares. O que vai acontecer? Quando a precipitação encher esses lençóis subterrâneos com que vai causar infiltração e vai encher esses lençóis subterrâneos, vai acontecer a reposição, que a reposição vai levar essas águas de volta para rios, mares, e vai fazer com que tudo vire um ciclo eterno, né? Depois que voltar a água para os mares, para os rios, vai acontecer a evaporação de novo, que vai virar condensação, que vai chover, virando a precipitação, que vai também ter infiltrações em algumas montanhas, que vai voltar a ser a reposição. Então esse daqui é um ciclozinho bem legal para vocês poderem entender como que funciona esse ciclo da água, beleza? Então façam aí na casa de vocês, é só vocês desenharem, tá vendo? E escreverem o que é cada coisinha, para vocês poderem ensinar para alguém aí da casa de vocês, que vai ser bem legal, tá bom? Tem que ser algum saco plástico ou alguma bolsinha plástica, tá bom? Se for em saco furado não vai dar certo, não coloquem nada que tenha não coloquem nada que tenha paninho do lado, para que não vaze água, tá bom? E você suje a casa inteira, pelo amor de Deus. Aqui no finalzinho do livro ele fala, ó, que acontece também através da chuva, né, que é a precipitação, em alguns lugares que são muito frios,
acontece que essa chuva que é líquida, ela vire sólido. Então, ou seja, causando a neve, tá bom? Então aqui, ó, aqui no finalzinho ele mostra um pessoalzinho, né, brincando com a neve. E também em lugares que são muito quentes, que são frios, perdão, e que cai essa neve ela também pode derreter de alguma forma, no caso é a fusão, que é do sólido pro líquido, tá bom? E virando a página, acabou o conteúdo de ciclo da água, tá bom? Então, a página 36, 37 e só 36 e 37 vão ser as páginas de exercício do ciclo da água, então façam os exercícios do ciclo da água e vamos entrar no nosso conteúdo de ecossistema. Então, entrando no nosso conteúdo de ecossistema terrestre e aquático, vamos dar início a esse conteúdo. Primeiro de tudo, com certeza vocês já ouviram falar na palavra ecossistema, certo? Se você não ouviu, então você vai ouvir hoje pela primeira vez. O que seria o ecossistema? O ecossistema, ele vai ser qualquer lugar, eu disse qualquer lugar que tenha algum ser vivo. Qualquer lugar que tenha algum ser vivo pode ser considerado parte do ecossistema. Então, qualquer lugar que tenha um ser vivo e que também tenham elementos não vivos. O que seria isso? O nosso ecossistema, ele é formado de duas coisas: elementos vivos e elementos não vivos. Então, aqui no livro ele mostra a foto de uma floresta para vocês. E aqui nessa foto nós podemos observar várias coisas, não é? Me digam os seres que são vivos que podem ter nessa floresta. Nós temos aí as plantas, nós temos as árvores, com certeza nós temos animais nessa floresta, com certeza, obviamente não dá para ver na foto, mas em uma floresta sempre tem animais, vegetais, vão ter micro-organismos. Então, nessa floresta ela vai ter vários elementos vivos. Agora, olhem para essa foto e me digam quais elementos que não têm vida nessa foto. Vocês conseguiram pensar em algum? Eu já vi vários. Um deles, a Terra. A Terra, ela não tem vida, mas ela tá ali, não tá? Fazendo parte de um ecossistema. A luz, ela tem vida? Não, né? Então, mas ela também tá ali. Nós também temos o quê? Então, nós temos aqui a Terra, nós temos a luz e nós temos em qualquer lugar que tenha ecossistema, nós vamos ter diversos outros tipos de seres de elementos não vivos, seja pedras, rochas, montanhas, coisas que não coisas que o homem criou, mas esses tipos de coisa que foram citados como luz, pedra, terra, elementos que não sejam vivos, que fazem parte de algum local, eles vão ser parte também de um ecossistema, tá bom? Então, ecossistema é qualquer lugar que tenha algum tipo de ser vivo presente, combinado a elementos não vivos, tá bom? Até aí foi? Então, o básico do nosso ecossistema vai ser esse, tá bom? Qualquer lugar que tenha seres vivos, independente do tamanho, e que sejam compostos com elementos que não sejam vivos, tá bom? No livro ele dá o exemplo de floresta, mas também nós temos praias, lagos, bosques, nós temos diversas coisas, rios. Aqui no livro ele dá alguns exemplos para vocês também. E qualquer desses lugares, eles têm que ter algum tipo de animal, seja micro-organismo, mamífero, ave, planta, vegetal, qualquer coisa, qualquer animal que seja vivo, ele tem que permanecer e ele vai fazer parte de um ecossistema, tá bom? Não vamos esquecer disso. Virando a página, na página 40, nós vamos falar dos tipos de ecossistema. Então, nós iremos ter alguns tipos de ecossistema, né? Que é o ecossistema, três tipos, perdão. Que é o ecossistema terrestre, o ecossistema aquático, o ecossistema artificial. O artificial, ele vai até lá na frente. Mas nós temos esses três tipos de ecossistema. O primeiro é o terrestre. O primeiro do livro aí na página 40 é o ambiente terrestre, o ecossistema terrestre. Então, o ecossistema terrestre, ele vai ser aquele ecossistema que vai
ficar em terra fixa, em terra firme. Ou seja, não significa que ele não tenha água ou algum tipo de coisa, mas ele fica em terra fixa. São animais que ficam em terra, são seres vivos que vão ficar em terra firme, tá bom? Então, o ecossistema terrestre, ele vai ser isso. Pode ser, então, bosques, aqui no livro ele dá, florestas, ambiente polar, desertos, mesmo que lugares que não aparentam ter nenhum tipo de vida, podem ter algum tipo de micro-organismo. Então, ele vai fazer parte de um ecossistema, tá bom? O ecossistema aquático, ele pode ser dividido em duas fases, que é o ecossistema de água doce, o ecossistema aquático de água doce e de água salgada, que vão possuir características distintas, né, por conta da salinidade da sua água e também dos animais. Muitos animais que vivem em água doce também não vivem em água salgada e vice-versa. Os animais de água salgada não vivem em água doce. Então, eles vão ter essa diferença. E exemplo de ecossistema aquático de água salgada, nós podemos falar dos mares e oceanos, e de água doce nós podemos falar das cachoeiras, rios, lagos e esses tipos de ambientes aquáticos também. E nós vamos falar agora do ecossistema artificial. Então, o ecossistema artificial, ele vai ser o ecossistema que vai ser feito pelo homem. Ou seja, então o homem construiu aquele ecossistema artificial para benefício próprio. Seja para orçamento, aqui ó, na página 41, ele vai falar, seja para orçamento, seja para alimentação, seja para geração de energia, porque utilizam também a parte hídrica, né, que é a água, para gerar energia. E aqui o primeiro exemplo que ele dá é o aquário. O aquário, ele é um ecossistema artificial porque ele foi feito pelo homem. Eles colocaram elementos que sejam não vivos, ou seja, colocaram lá algumas plantas artificiais. Alguns aquários têm plantas reais, né? Mas colocam plantas artificiais, colocam rochas, que são elementos não vivos. Colocam os animais, né? Que são animais de ambiente aquático. Mas esses aquários, eles também podem ser tanto de água doce quanto de água salgada. Claro que vai ter animais relacionados àquele ambiente. Claro que você não vai colocar um peixe de água doce num aquário de água salgada. Claro que não. Eles vão colocar o animal referente ao ambiente que ele vive. Seja na água doce, vai ser animal de água doce, água salgada, animal de água salgada, tá bom? E ele geralmente vai servir para decoração ou até mesmo para alguns locais que prestam cursos ou que ensinam, né, algum tipo de coisa relacionada àqueles animais. O próximo vai ser os açudes. Os açudes, ele vai ter a finalidade de criação de animais. Ele vai ser feito pelo homem e ele vai ter a finalidade de ou criação de animais ou criação de algas, ou até mesmo para abastecimento de alguma região. Então, ele vai, dependendo do tamanho dele, ele consegue abastecer uma certa região tranquilamente. Aqui no final ele fala que os açudes, eles eram muito comuns antigamente, pois eles abasteciam vilas, castelos e grandes propriedades. O ecossistema artificial, que são as represas, elas vão ter a finalidade geralmente com geração de energia, né? Como eu já tinha falado no comecinho, que os ambientes artificiais, eles podem também gerar energia, e um exemplo deles são as represas. As represas, eles são lugares que geralmente são alagados para que possam usar essa parte hídrica, né, essa água, para poder criarem energia elétrica. Então, só que algumas dessas ações, grande parte delas, elas podem fazer com que algumas espécies de plantas e animais, elas sejam mortas. E isso também tem que ser visto antes de ser criado uma represa naquele ambiente, tá bom? O próximo é o terrário. Até agora nós só vimos ecossistemas artificiais aquáticos, esse é o terrestre. O terrário, ele vai ser para fins de ornamentação, também pode ser para fins comerciais e ecológicos. Os fins comerciais podem ser, o exemplo aqui, no livro ele está dando o exemplo da criação de minhocas, que é para ajudar no adubo, né? No adubo de plantações. Só que
nós temos que lembrar que os terrários, eles imitam o ambiente natural, eles imitam o ambiente em que aquele animal vive. Então, ele tem água, ele tem uma boa circulação de ar, ele tem material orgânico suficiente para aquele animal poder sobreviver, tá bom? Ele não é simplesmente jogado ali naquele lugar, porque ele morreria sem o seu ambiente natural. Virando aqui na página 44, nós temos uma fotinho muito lindinha, né? Eu adoro essas plantinhas pequenininhas. E ele vai falar que os ecossistemas, ele é essencial para a manutenção da vida na Terra, né, gente? Então, sem um ecossistema, muitas das espécies, praticamente todos os seres vivos, eles não sobreviveriam, porque nós também seres humanos, né, como os animais, plantas, micro-organismos, qualquer tipo de animal ou qualquer tipo de ser vivo, precisamos de um ecossistema que funcione em um ciclo. Nós precisamos desse tipo de coisa. Aqui no finalzinho ele fala: todos devem cuidar desse ambiente para que os componentes envolvidos sejam protegidos, inclusive nós mesmos. Então, como eu disse, tem alguns ecossistemas que são destruídos por conta desses ecossistemas artificiais do homem. E isso é um pouco preocupante, é muito preocupante. E isso tem que ser revisto um pouco. E cada vez mais nós temos que cuidar sempre do nosso meio ambiente, do nosso ecossistema, porque sem ele, a gente não consegue sobreviver. E finalizou a aula de ecossistema terrestre e aquático, mas eu quero que vocês façam também os exercícios da página 44, 45 e 46. Basicamente são perguntinhas. Deixa eu voltar aqui. São perguntinhas que vou falar. Deixa eu ver. São perguntas fáceis. Todas as perguntas que eu faço. Então façam os exercícios dessas páginas que eu falei. Me mandem as respostas, tá bom? Finalizamos o nosso conteúdo de ciências do segundo bimestre. Semana que vem é o nosso simulado, então estudem, tá bom? Qualquer dúvida me chame no WhatsApp. Um beijão e eu amo vocês.